O programa Saber Direito desta semana é com o professor Leonardo Barreto. O curso é sobre processo penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Manda um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br. Olá, meus amigos do Saber Direito. Meu nome é Leonardo Barreto Moreira Alves. Eu sou promotor de justiça em Minas Gerais, professor de processo penal em cursos preparatórios em todo o país. Estamos aqui juntos falando um pouquinho do processo penal constitucional. Nos encontros anteriores, tentamos criar aqui uma base teórica para que pudéssemos chegar nesse nosso último encontro aqui, quando vamos tentar apontar como é o funcionamento deste processo penal constitucional. E aí, o objeto da aula de hoje é sujeitos no sistema acusatório. Teremos que verificar como é que cada envolvido no processo penal constitucional deve se portar frente a este processo. Falaremos então um pouco do juiz, da função, do papel moderno do juiz. Também teremos que falar dos membros do Ministério Público, o MP como órgão público também na persecução penal. Avançando, falaremos um pouco da figura do réu e aí, claro, atingindo um pouco a figura do seu próprio defensor. E ao final, vamos procurar falar um pouco da figura do ofendido, figura que cada vez mais está sendo incorporada à legislação processual penal. A ideia, então, é revelar essa engrenagem do sistema acusatório. Juiz, partes, envolvendo MP, réu e o próprio ofendido. Claro que queremos começar aí com o estudo do juiz, figura altamente relevante e que, no fundo, é um grande protegido, vamos dizer assim, pelo sistema acusatório. Ou, ao menos, é um sistema que busca garantir a função efetiva do juiz, que é a função de julgar. Relembrando aquilo que já vimos em encontros anteriores, o sistema acusatório, que é o sistema adotado pelo país, é um sistema que deve primar pela divisão de funções. De um lado, acusar, de outro lado, julgar. O sistema é adotado pelo país principalmente com base em um artigo da nossa Constituição Federal, que é o artigo 129, inciso 1, que afirma que compete privativamente ao Ministério Público o oferecimento da ação penal pública. E aí a Constituição dá o recado: ora, eu, Estado, estou criando um órgão com a função de acusar. Logo, implicitamente, eu retiro esta função do juiz, do julgador, que deve então ficar apenas com a função de julgamento imparcial da causa. Percebam, e aí o que eu falei, que o juiz acaba sendo um grande beneficiado pelo sistema acusatório. Por quê? A sua função de julgar fica devidamente protegida, resguardada. E aí o julgamento que deve ocorrer sempre de modo imparcial. Se o juiz tivesse que concentrar funções de acusar e julgar, o juiz já teria comprometido a sua imparcialidade. Pelo menos, ele já estaria contaminado com a acusação que ele próprio formulou e tendencioso a aceitar a sua própria acusação. Ao máximo, temos que evitar esse tipo de situação. E aí, já vimos ao longo de encontros que artigos do CPP, por exemplo, que revelem esta ideia, têm que ser devidamente relidos, interpretados à luz da Constituição Federal. Isso vamos voltar a falar um pouquinho aqui. Mas antes de dar exemplos, focando ainda na figura do juiz, por este modelo de sistema acusatório, qual seria o papel moderno do juiz? De que forma ele deveria atuar com imparcialidade no julgamento da causa? O juiz, em um primeiro momento, ele não deve ter como função principal a produção de prova. Esta atividade tem que ficar a cargo da Polícia Judiciária, quando for o caso de investigação criminal, do próprio Ministério Público na investigação e também no curso da ação penal e, é claro, na figura
do réu, do acusado, que tem todo o direito de produzir prova. Juiz, então, a princípio tem que se manter inerte. Juiz, então, a princípio fica em segundo plano, aguardando que as partes produzam provas para que possam convencer o juiz sobre a tese que merece prevalecer. Isso é fundamental para entender por que é só excepcionalmente que o juiz tem poder para determinar produção de prova. Além disso, caminhando um pouco mais, entendendo um pouco mais a figura do juiz, pelo menos na pós-modernidade, o juiz tem que ser um verdadeiro tutor de direitos fundamentais. O juiz é fiscal do cumprimento de direitos fundamentais. E aí, de que forma? A bagagem que temos teórica serve justamente para entender melhor as discussões da aula de hoje. Ora, não é o Estado democrático de direito que está revelado na Constituição de 88? Seu principal papel não é consagrar e implementar direitos fundamentais? Juiz é agente público, para alguns até agente político. Juiz, então, como verdadeiro representante de um Estado democrático de direito, não pode se esquecer do cumprimento de direitos fundamentais ao longo de toda a persecução criminal, ao longo do inquérito e ao longo da ação penal. É com essa concepção que vamos entender muita coisa. Exemplo, nós temos algumas diligências investigatórias que somente podem ser produzidas se houver a devida autorização por parte do juiz. Exemplos marcantes, bem marcantes. Primeiro, a interceptação das comunicações telefônicas. Ora, é possível que em uma investigação criminal o delegado tente escutar a conversa telefônica, exemplo, mantida entre traficantes de droga. Para que isso ocorra, o delegado não pode realizar diligências por conta própria, ou seja, deve sempre obter autorização judicial nesse sentido. A Constituição Federal exige isso no artigo 5º e as normas infraconstitucionais também, principalmente a Lei 9296 de 96, que é a lei que cuida da interceptação das comunicações telefônicas. E por que isso? Porque permitir a interceptação telefônica é relativizar, é deixar um pouco de lado direitos fundamentais como privacidade, intimidade, sigilo de dados. Isso vale também em outras diligências investigatórias. Basta lembrar, exemplo, a busca e apreensão domiciliar. A Constituição Federal assegura o domicílio como asilo inviolável. E a regra é de que ninguém pode adentrar em domicílio de terceiro sem a devida ordem judicial. Claro, salvo em casos excepcionalíssimos, quando ocorreu um crime em flagrante, para prestar socorro, enfim. Tudo vem lá na própria Constituição. E por que isso? Porque a ordem judicial é obrigatória para que o direito fundamental seja devidamente avaliado e aí colocado ou não em um segundo plano. Esta função do juiz moderno hoje tem tudo a ver com uma expressão que vem sendo muito usada, e principalmente pelo STF, que é a chamada cláusula de reserva de jurisdição. O que é a tal da cláusula de reserva de jurisdição? São matérias que somente podem ser apreciadas pelo Poder Judiciário. Ninguém, em lugar do Judiciário, pode realizar diretamente a diligência. Ninguém pode autorizar a diligência. Então, falar em interceptação telefônica com ordem judicial, falar em busca e apreensão domiciliar com ordem judicial, é falar em matérias que estão reservadas exclusivamente ao conhecimento do Judiciário. Cláusulas de reserva de jurisdição. Temos outros exemplos, a questão da quebra do sigilo fiscal, do sigilo bancário. A princípio também, somente o Judiciário poderá decretar a quebra de sigilo, porque
tem a ver, de novo, com direito fundamental, sigilo de dados, intimidade, privacidade. Então, é este também o papel moderno do juiz, resguardar o cumprimento de direitos fundamentais. Verificamos, então, aí que o juiz tem que estar atento, de um lado, ao fato de que não deve, em regra, produzir prova, ou pelo menos se antecipar na produção da prova. De outro lado, o juiz tem que estar atento ao cumprimento de direitos fundamentais, somente autorizando diligências que, embora atinjam direitos fundamentais, se houver plena necessidade para tanto. Bom, e aí é que vamos partir para análise um pouco de algumas normas que têm que ser revistas, que merecem ser revistas. Exemplo, tínhamos no país a lei número 9.034 de 95. Que lei era esta? Era a lei que cuidava das organizações criminosas. Eu falo no passado porque esta lei foi revogada, integralmente revogada, pela lei número 12.850 de 2003, que é a legislação que cuida das organizações criminosas, inclusive chegando a um ponto até a tipificar crime cometido por organização criminosa. Uma lei que é muito mais completa do que a lei anterior. E daí? E daí que, ignorando que a lei foi revogada, à época existia uma discussão muito interessante sobre isso. A discussão era, poderia existir no país a figura do juiz inquisidor? O que era o juiz inquisidor? Era o juiz que de ofício determinava a produção de prova para que ele próprio julgasse a ação penal que tem como fundamento aquela prova. Ele produz a prova sem ser provocado, de ofício, ele próprio vai julgar a causa. O sujeito vai lá, bate o escanteio, corre na área, cabeceia e faz o gol. Ele acusa, ele produz prova, ele mesmo julga. A ideia era essa. Juiz inquisidor era a figura que estava expressa nesta lei, lá no artigo 3º. Só que há muito se falava que esta figura violava a ideia de um sistema acusatório. Esta figura atingia a questão da divisão de funções, logo não deveria mais prevalecer. E é por isso que foi então ajuizada uma ação declaratória de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Esta é a ação declaratória de número 1570, dígito 2. A ADI, ou ADIM, como alguns afirmam, 1570, dígito 2. E o que é que afirmou o STF no julgamento desta ação, à época? Que a figura do juiz inquisidor é inconstitucional. Não pode o juiz se antecipar à função da parte na produção da prova, julgando posteriormente aquela mesma ação penal. De alguma forma, a sua imparcialidade está contaminada, o próprio sistema acusatório e o processo penal constitucional como um todo estariam sendo violados. Ótimo. Não obstante a revogação desta lei, é um julgado que serve aí como paradigma para futuras normas ou normas existentes ainda no país. E aí é que vale a pena puxar um pouco a discussão de uma norma que vem